Vamos a Brasília com o Délio Rocha. Daqui a pouco a gente volta a falar sobre a política local, mas o Délio traz para a gente as informações de mais um julgamento do ex-presidente Lula. Agora ele teve a pena aumentada da primeira para a segunda instância, foi condenado para 12 anos, agora para mais de 17. Délio Rocha, bom dia. Nádia Rodrigues, bom dia para você, para o Elivaldo Barbosa, bom dia a todos. É isso mesmo, Nádia, o TRF4, o Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aumentou a pena do ex-presidente Lula em mais de 4 anos. Foi um julgamento por unanimidade e o relator da matéria, João Pedro Gebran Neto, ao ler o seu voto, disse que a culpabilidade de Lula, neste caso, é bastante elevada e os outros 2 desembargadores que votaram seguiram o relator e entenderam que o ex-presidente Lula recebeu cerca de R$1 milhão em propinas por meio de reformas no sítio de Atibaia. Antes desse julgamento de ontem, Nádia, existiu uma expectativa de que a condenação de Lula em primeira instância pudesse ser anulada com base em um entendimento recente do STF que determina que os réus delatados devem se manifestar por último, após os delatores. E isso não teria sido seguido nesse julgamento de Lula, só que ontem, os 3 desembargadores rejeitaram o pedido da defesa de Lula e entenderam que isso não afetou, não gerou prejuízo para o processo, para o julgamento de Lula. E, Nádia, embora condenado a mais de 17 anos, embora receba essa pena aí grande, o ex-presidente Lula não corre o risco de voltar para a prisão, ele continua em liberdade, mas não pode se candidatar, ele continua inelegível porque permanece enquadrado na lei de ficha limpa. Nádia. Isso aí, Délio Rocha. Tem mais 8 processos ainda contra o ex-presidente Lula para serem analisados pela Justiça ainda nos próximos anos. Bom, nós vamos falar agora sobre o julgamento do Supremo. Ontem o STF já formou maioria para que os dados de movimentações fiscais de órgãos de controle possam ser cedidos para investigações criminais através do Ministério Público. Nós já temos a maioria, mas outros ministros seguem em votação ainda hoje, não é, Délio? Isso, Nádia. 6 ministros já votaram nesse julgamento, todos a favor do compartilhamento de informações pelos órgãos de controle, pelos órgãos de inteligência financeira, como é o caso do COAF e da Receita Federal, que podem aí compartilhar informações sempre que forem identificadas transações suspeitas. Outros 5 ministros, Nádia e Elivaldo, ainda vão se manifestar nesse caso e só no final do julgamento é que vão ser definidas as regras para limitar esse compartilhamento de informações. E essa decisão, essa maioria aí do STF, Nádia, formada a favor desse compartilhamento, certamente vai ter um impacto nas investigações contra o senador Flávio Bolsonaro, que é suspeito de fazer a chamada rachadinha ou de se apropriar de parte dos salários dos seus assessores quando ele era ainda deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Nádia. Pois é, só o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, que é o relator dessa matéria, votou para que os dados não sejam compartilhados, né, Elivaldo? Agora, os outros ministros todos até agora votaram de forma diferente. Só se tiver algum voto que seja ao contrário, falta mais um voto para garantir a maioria sólida e a aprovação do compartilhamento. Bom, Délio continua lá em Brasília porque a gente traz agora informações sobre a suspensão de deputados do PSL, incluindo o filho do presidente Bolsonaro, o deputado Eduardo Bolsonaro, que teve as atividades suspensas por 1 ano, assim como outros 13 deputados do PSL. Agora ele é o líder do governo, Délio, na Câmara, no Congresso, na Câmara. Como é que fica essa situação? Nádia, nesse
julgamento de ontem, né, da Executiva Nacional do PSL, o deputado Flávio Bolsonaro é o que sofreu a maior punição, né, pode ficar afastado das atividades partidárias por até um ano. Só que essa decisão, Nádia, precisa ser referendada ainda pelo Diretório Nacional do PSL, que vai se reunir na próxima semana para decidir se confirma ou não essa decisão aí da Executiva Nacional. Caso seja confirmada essa punição, aí sim Eduardo Bolsonaro vai ter que deixar a liderança do PSL na Câmara e também vai ter que deixar alguns cargos em comissão na Casa. Só que, mesmo que seja punido, Nádia e Elivaldo Barbosa, ele vai permanecer, Eduardo Bolsonaro vai permanecer como presidente da Comissão de Relações Exteriores, porque neste caso ele foi eleito e o partido aí não pode, conforme o regimento da Câmara, tirar alguém que foi eleito para uma comissão. Nádia. Obrigada, Adélio Rocha, ao vivo de Brasília, com essas informações. Até logo mais no Jornal do Piauí. Bom, e o deputado Eduardo Bolsonaro, viu, Elivaldo, disse que apesar dessa suspensão, e se ela for confirmada, como disse o Délio, na semana que vem, ele não está preocupado e que ele vai se concentrar em ajudar o pai, presidente Jair Bolsonaro, na criação do novo partido no Aliança pelo Brasil. Pois é, Nádia, essa briga vai longe. Na verdade, não há clima nenhum para a convivência do deputado Eduardo Bolsonaro, outros parlamentares também do PSL com a direção do partido. A tendência é buscar uma saída. Se não tiver a saída política, vai acabar indo para a justiça.